O Ridley Scott está nos cinemas com Napoleão. Apesar das críticas bem divisivas, a produção ainda segue no debate do Oscar 2024. Daí fica impossível não pensar nesse histórico do diretor britânico na festa da Academia. Seria o Ridley Scott injustiçado ou não? Nesse vídeo aqui eu rememoro toda a passagem dele na premiação e respondo essa pergunta de $1 milhão. A primeira fase da carreira do Ridley Scott, ali nos anos 70 até o fim dos anos 80, foi de grande sucesso junto ao público e crítica, mas o mesmo não dá para dizer em relação ao Oscar. Os Duelistas, o primeiro longa da carreira dele, foi muito bem. Chegou ao Festival de Veneza, disputou a Palma de Ouro, ganhou o prêmio de diretor estreante. No BAFTA, ele, com Os Duelistas também, concorreu a fotografia e figurino, mas no Oscar não teve indicação. Foi uma grande esnobada. O pior, entretanto, ainda estava por vir. O britânico emendou dois clássicos que redefiniram a ficção científica: Alien, o Oitavo Passageiro, e Blade Runner, o Caçador de Androides. O longa, com a Sigourney Weaver, até obteve uma vitória em efeitos visuais e uma nomeação em design de produção, mas ficou somente nisso, em 1980. 3 anos depois, a superprodução com o badalado astro do momento, Harrison Ford, chegou ao Oscar cercado de críticas divisivas e emplacou apenas em efeitos visuais e direção de arte, perdendo, respectivamente, para ET e Gandhi. Tanto Alien quanto Blade Runner são dois vacilos absurdos da pior época da história do Oscar, que foi justamente nos anos 80. Afinal, ali você tinha um problema do tradicionalismo sobre qualquer coisa mais pop, mais fora do comum, e também o preconceito histórico contra filmes de gênero, no caso, é claro, terror e ficção científica. Para mim, os dois filmes tinham capacidade totais de estar em melhor filme, direção, uma ou outra categoria de atuação e também nos prêmios de roteiro. Mas enfim, naquela época o Oscar estava realmente terrível. Se você acha que hoje é muito ruim, naquela época era ainda pior. Depois desses dois hits, o Ridley Scott deu uma diminuída no ritmo e fez apenas o razoável, A Lenda com Tom Cruise, que foi indicado a maquiagem, e também Perigos na Noite, esse completamente esnobado. Em seguida veio Chuva Negra, um clássico do Supercine, indicado em edição de som e som. A sorte do Ridley Scott na academia foi se transformando somente no início dos anos 90. O sucesso de Thelma e Louise quebrou a resistência para com o britânico. Foram 6 indicações ao Oscar 92, incluindo melhor direção, atriz para Geena Davis e Susan Sarandon e roteiro original, onde conseguiu a única vitória da produção. Por incrível que pareça, o longa não apareceu em melhor filme na cerimônia dominada por O Silêncio dos Inocentes. E essa esnobada foi muito forte, porque quem ficou com a vaga de Thelma e Louise foi A Bela e a Fera. Vale lembrar que foi a primeira vez que um filme de animação chegou na categoria máxima do Oscar, em uma época que não havia o prêmio específico de melhor animação, o que é um feito e tanto para o estúdio da Disney, e uma derrota para lá de sentida para o Ridley Scott. Indo mais para frente, se 1942 e Tormenta não foram muito bem recebidos pela crítica e pelo público, o Ridley Scott jogou todas as fichas dele na maior estrela do cinema americano nos anos 90. Porém, não deu certo. Até o Limite da Honra gritava Oscar de melhor atriz para Demi Moore. O desafio físico, somado a se despir do padrão de beleza preconizado na época em um papel teoricamente difícil, era a combinação perfeita. O fracasso de Striptease, entretanto, manchou a imagem da estrela. Um tombo que o longa do Ridley Scott
não conseguiu redimi-la. O filme também não se ajudou muito e logo tudo ficou no 0-0. Até o Limite da Honra só foi realmente parar no Oscar quando veio aquela piada infame do Chris Rock para cima da Jada Pinkett Smith e levou aquele tapa na cara que o Will Smith deu para o mundo inteiro. Mas a maior chance mesmo da carreira do Ridley Scott veio no Oscar 2001. Gladiador trouxe os épicos para Hollywood do século XXI, ao combinar a grandiosidade típica desses filmes, embalada em uma história simples, mas bem executada, de personagens de fácil identificação com o público e com a novidade da computação gráfica mais moderna da época para reconstruir o Coliseu. O resultado foi não apenas a primeira indicação a melhor filme, como já de cara a primeira vitória. O Russell Crowe também venceu melhor ator. Já o Ridley Scott, coitado, era a grande chance dele ganhar a melhor direção. Porém, nessa mesma temporada, ele bateu de frente com Steven Soderbergh, que estava num ano inspiradíssimo. Foi indicado em dose dupla, o Erin Brockovich e Traffic, pelo qual acabou vencendo a estatueta. Aqui é muito difícil você dizer que é uma injustiça tremenda, porque ainda que o Ridley Scott tenha de fato feito um trabalho grandioso tecnicamente, como ele sempre mostrou ser capaz de fazer, o conjunto da obra do Steven Soderbergh é muito forte. E ainda assim, se não fosse o Soderbergh, para mim, pelo menos, o Oscar daquele ano de direção tinha que ter ido para o Ang Lee de O Tigre e o Dragão. De fato, na minha visão pelo menos, é o melhor trabalho entre todos os indicados. Já a presença do Ridley Scott na lista de indicados em 2002 por Falcão Negro em Perigo foi uma verdadeira surpresa. Afinal, foi a única do filme nas categorias principais. Por outro lado, as vitórias em som e montagem, além da nomeação em fotografia, mostram que a academia o reconhecia, mais uma vez, pela competência técnica absurda das suas produções. E Falcão Negro em Perigo, ele encerra a última grande fase dos filmes do Ridley Scott. Tudo bem, Os Vigaristas, com o Nicolas Cage, é um bom filme, mas ele emendou umas porcarias que não dá. E aí eu tô falando de Hannibal, péssimo filme, uma continuação tenebrosa de O Silêncio dos Inocentes, Cruzada, que sim, tem uma versão estendida melhor, mas aqui foi pro cinema, me desculpa, não dá. E Um Bom Ano, um filme fraquíssimo, numa retomada da parceria dele com o Russell Crowe, mas que não foi nada inspirada. O Gangster, porém, é um suspiro de lucidez, chegando a render uma indicação ao Globo de Ouro em melhor direção. No Oscar, entretanto, o policial foi praticamente ignorado, inclusive com a esnobada absurda ao Denzel Washington. A Ruby Dee em atriz coadjuvante e a direção de arte do filme honraram o longa na festa da Academia. Melhor direção em 2008 tinha uma concorrência bem interessante, especialmente pelas presenças do trio, os irmãos Coen, Paul Thomas Anderson e o Julian Schnabel de O Escafandro e a Borboleta. Daí você pode até falar, poxa, mas tinha o Tony Gilroy de Conduta de Risco e o Jason Reitman de Juno. Entretanto, se tivesse que trocar alguém, não seria, na minha visão pelo menos, para colocar o Ridley Scott de O Gangster, mas sim o David Cronenberg do excelente Senhores do Crime. Daí em diante o negócio piora bastante. Se Rede de Mentiras é mediano, um filme que dá para você assistir sem tantos problemas, o mesmo não dá para dizer de Robin Hood, Prometheus, que chegou a ser indicado a efeitos visuais, também Êxodo e O Conselheiro do Crime. Esse, para mim, candidatíssimo a pior filme do Ridley Scott disparado. Já Perdido em Marte recordou o que ocorreu com Thelma e Louise. Foram muitas indicações, 7 ao todo, incluindo roteiro adaptado e melhor ator com o Matt Damon. Se na temporada de 92 a esnobada ocorreu em melhor filme, desta vez foi o próprio Ridley Scott deixado de lado entre os diretores.
Na lista de melhor direção do Oscar 2016, 3 nomes também para mim eram indiscutíveis. O primeiro deles, o George Miller, de Mad Max, Alejandro González Iñárritu, de O Regresso, e o Adam McKay, de A Grande Aposta. Daí, você pode discutir o Lenny Abrahamson, de O Quarto de Jack, e também o Tom McCarthy, de Spotlight. Mas, na minha visão pelo menos, não acho que seja uma esnobada assim, absurda, inacreditável do Ridley Scott por Perdido em Marte. É uma boa direção de fato, mas que está a anos-luz do melhor que ele já fez. Então, na boa, também ter sido esnobado, para mim pelo menos, não faz tanta diferença assim. Esquecendo totalmente o último Alien, em todo o dinheiro do mundo, o maior ato do Ridley Scott foi atrás das câmeras, ao trocar de última hora o Kevin Spacey pelo Christopher Plummer. E foi justamente com o veterano que veio a única nomeação do nada inspirado drama ao Oscar 2018. Por fim, Kazaguchi e O Último Duelo foram grandes decepções para o Ridley Scott pensando em Oscar. O primeiro tinha toda uma expectativa, se falava muito até por conta do grande elenco, em melhor filme e principalmente na Lady Gaga em melhor atriz. Porém, no fim das contas, só veio a nomeação em maquiagem e penteado. E o épico feminista acabou ficando também escanteado, foi esnobado completamente. E esse aí, eu acho que com um pouco de injustiça, merecia um crédito melhor. O meu veredito é que sim, o Ridley Scott ele pode reclamar com justiça de que foi esnobado pelo Oscar ali no início dos anos 80, quando teve as suas 2 maiores obras-primas e um pouquinho com Gladiador. O problema da falta de hype, tanto na crítica, na cinefilia, quanto na indústria em relação a ele precisar ganhar esse Oscar, né, ele ter esse Oscar, é o fato de que a carreira dele é muito irregular, são muitos altos e baixos, e nos últimos anos os baixos têm prevalecido. Por outro lado, também não dá para negar que um cara que tem essa carreira, que trabalha com esses grandes nomes, que tem alguns clássicos, sem um prêmio de melhor direção, enquanto outros, como Tom Hooper, Michel Hazanavicius ou também os Daniels, para só ficar em nomes mais recentes, terem as suas estatuetas, é algo que gera um incômodo de alguma forma. Então, é bem complicado o caso do Ridley Scott, mas sinceramente gostaria que um dia ele viesse a ganhar um Oscar, ainda que passe longe de ser um dos meus diretores favoritos. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto nos próximos dias com mais Oscar 2024. A gente se encontra, até lá, tchau!